Então, agora nós iremos conhecer, né, esses três propósitos, certo? O primeiro propósito, preste bem atenção, o primeiro propósito seria ensinar quem Deus é. O primeiro propósito que nós devemos aprender, né? O primeiro propósito é ensinar quem Deus é. Esse é o nosso primeiro propósito, tá? É ensinar quem Deus é. Então vamos aprender, né? A Bíblia, ela foi escrita, né, para revelar o caráter. A Bíblia, ela foi escrita para revelar o caráter, de Deus, tá certo? Ou seja, os seus atributos, tá? Caráter de Deus. Ou seja, os seus atributos. Tá? Fica um pouco ruim para entender porque o quadro é pequeno, né? Seus atributos, né? Suas virtudes, né? E suas qualidades. Suas virtudes e suas qualidades. Tá? Esse é o primeiro propósito, tá? Que nós devemos aprender quando nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Então, esse é o primeiro propósito. Qual é? É ensinar quem Deus é. A Bíblia, ela foi escrita para revelar o caráter de Deus, ou seja, os seus atributos, as suas virtudes e as suas qualidades. Então, continuando a nossa aula, né, eu quero dizer para vocês, tá, que esta é uma aula, né, para que nós venhamos entender, tá, o estudo, né, o método de estudo na Bíblia, tá certo? Então, antes, tá, de nós fazermos um estudo na Bíblia, nós temos que conhecer, tá certo? Os três conceitos, né, que eu já falei, tá? Que é porque a Bíblia foi escrita, qual o tema principal da Bíblia e qual é a linha mestra da Bíblia, tá? Esses são os três conceitos que nós precisamos conhecer. Então a pergunta é, por que a Bíblia foi escrita, tá? A Bíblia, ela foi escrita por três propósitos, né? O primeiro propósito é ensinar quem Deus é, né? Ou seja, a Bíblia, ela foi escrita para revelar o caráter de Deus, né? Ou seja, os seus atributos, suas virtudes, né? E suas qualidades. O segundo propósito, tá? É mostrar o caminho da salvação, né? A Bíblia, ela aponta para uma única, tá? Para uma única maneira, né? Para uma única maneira, tá? De irmos para o céu. Ou seja, a única maneira de caminharmos, né? A vida, de ganharmos a vida eterna, tá? Com Jesus. Tá bom? Esse é o segundo propósito para se entender a Bíblia. E o terceiro propósito, né, para nós fazermos o estudo bíblico, é transformar a nossa vida, né? Então a Bíblia, ela é um meio de Deus, né, usar para mudar o nosso caráter. Ela é um manual de orientação e de transformação para nossas vidas, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esses são os principais propósitos, né, para o qual a Bíblia ela foi escrita. Tá? Agora nós iremos falar do segundo conceito, tá certo?
Então, o segundo conceito, né, que agora nós iremos falar do segundo conceito, tá? Qual é o tema central da Bíblia? Então, o tema central da Bíblia, tá, é a pessoa de Jesus. Tá? Então, a Bíblia, ela é cristocêntrica, né? Ou seja, do começo ao fim, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro ao último livro, né, da Escritura, ela nos ensina algo da pessoa de Cristo. Tá certo? Então, o próprio Jesus, né, ele afirmou, tá, em várias vezes que ele é o tema central, tá, da Bíblia. Tá? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, né? Que você pode ver as referências lá em João 5,39, tá? Lá em João 5,46, e Lucas 24, 27, Lucas 24, 44 e João 1, 45. Você pode ler e confirmar que esses tópicos, essas referências vai lhe levar, né, que Jesus Cristo, ele é o único centro da Bíblia. Então, meus amados, é assim, ó. Muito bem em resumo, tá? Muito bem. Em resumo, nós podemos dizer que o Antigo Testamento, ele gira em torno da promessa da vinda de Jesus, tá? E o Novo Testamento é o cumprimento da promessa da vinda de Jesus Cristo, tá? Então, vamos ver agora de forma mais colhedora, tá? Mais detalhada, podemos dizer, tá? No Antigo Testamento, quando você chega no Antigo Testamento, né, está lá o Pentateuco, tá? Está lá o histórico, o poético e as profecias, né? O Pentateuco, ele é o fundamento da chegada de Cristo. Preste bem atenção. O histórico é a preparação para a chegada de Cristo. Tá? E o poético é o anseio pela chegada de Cristo. E a profecia é a certeza da chegada de Cristo. Tá? Então, analise bem o Antigo Testamento, tá? Mais detalhado. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, aí lá está os evangelhos, né? Os históricos, as cartas, né? E Apocalipse. Ou seja, o evangelho é a manifestação de Cristo. Os históricos é a prepagação, tá, de Cristo. Ou seja, a propagação de Cristo. Nas cartas é a interpretação e aplicação de Cristo. O Apocalipse é a consumação de Cristo. Tá? Então, esses são os fundamentos, os propósitos, né, os conceitos que nós devemos aprender. Então, não esqueça, né? Lembrando mais um pouco a vocês, tá? Que o Antigo Testamento, ele gira em torno da promessa da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, ele gira em torno do cumprimento da promessa da vinda de Jesus. Não esqueça. Agora, o conceito, né, da linha mestra, né? Qual é a linha mestra da Bíblia? Tá? O tema da promessa está intimamente ligado ao conceito de aliança, ou seja, Deus faz promessas porque ele só se relaciona consigo mesmo e com a sua criação por meio de alianças ou pactos, tá? Então, o que é aliança? Vamos entender agora. A aliança é um pacto,
né, é um acordo feito, né, entre duas partes, entre acordos, né, a juramento, votos, tá, e estipulações. E entre ambas as partes, tá certo? Então, um pacto é uma aliança, é um compromisso de uma pessoa com outra, é um laço inviolável, inquebrável e eterno. Isso é uma aliança. Então, iremos continuar entendendo. A Bíblia, né, ela está estruturada sobre 3 pactos, né, 3 alianças, tá? O pacto da redenção, o pacto da obra e o pacto da graça. Não esqueça, são 3 pactos ou 3 alianças. O pacto da redenção foi uma aliança que Deus fez consigo mesmo antes da fundação, né, do mundo. Está lá em 1 Pedro 1:19 a 20. Então, neste pacto, o Deus Trinó, ele assume o compromisso com o plano da salvação e define os papéis, né, de cada pessoa da Trindade neste plano. Então, para que vocês entendam melhor, eu trouxe aqui um exemplo, né, porque eu estou com um pouco de dificuldade no quadro, tá? O exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entender. O Pai, né, ele envia o Filho e o Espírito Santo, tá? Preste bem atenção. E o Filho, tá, se encarna e executa o plano, tá? O plano de morrer por nós, tá certo? Então, o Espírito Santo, tá? Ele ressuscita o Filho, né? E aplica em nós a obra da salvação. Então, esse é o exemplo, tá? De redenção, tá? É o exemplo, tá? De que Deus, tá? Ele é realmente, ele tem o seu papel, né? Ele define aqui o seu papel, tá certo? O papel da Trindade, tá? Então, este é um plano, tá certo? Então, quando chega a gente analisando, né, no pacto da obra, foi a aliança, né, que Deus fez com o ser humano, tá? E antes da queda, lá em Gênesis 2, 15 e 17.